Boa noite, está começando pela rede CNT, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber hoje o deputado federal Hugo Leal, presidente regional do PROS. Boa noite, deputado. Boa nonoite, Ricardo. Boa noite a todos os telespectadores. Para essa entrevista, eu convidei também o jornalista Walter Diogo. Boa noite, Walter. Boa noite, Ricardo. Boa noite, deputado. É um prazer recebê-los aqui. Deputado, estamos voltando praticamente agora do recesso parlamentar, iniciando o ano parlamentar de 2016. O senhor acredita que o Congresso possa agora dar uma contribuição efetiva para o país vencer, superar a crise econômica, ou seja, ter uma ação mais propositiva no sentido da aprovação de ajustes fiscais e de outras medidas que contribuam para o crescimento? Ou o senhor acha que a questão política vai voltar a provocar a paralisia que provocou em 2016 nas ações congressuais? Ricardo, Congresso sempre vai ser Congresso, então o debate nunca vai desaparecer daquela casa. Mas não é o debate, não se aprovava nada, na verdade o que se propunha era pauta-bomba, e não uma pauta construtiva. E essa pauta-bomba, ela tinha como motivação a briga política. Deixa eu dizer, esse debate e o embate sempre vai existir naquela casa, porque não é onde você tem oposição e situação e governo, isso é natural, que obviamente se acirra. Nós tivemos um fato, é um fator, isso é por óbvio, a população toda sabe, como diz, é público e notório, uma divergência entre o presidente da Casa, do presidente do Legislativo, da Câmara dos Deputados, com a questão do Executivo. E isso foi uma coisa notória, que, por sinal, trouxe dois aspectos, um positivo, sob o meu ponto de vista, e um negativo. Do ponto de vista da questão positiva, eu entendi que a postura do presidente da Casa, com todas as diferenças que nós possuímos aí no debate, mas a postura dele, quanto presidente do Parlamento, foi importantíssimo para estabelecer alguns limites. Até porque o Legislativo é um poder, ele não é um acessório do Executivo. Isso foi importante, eu não tiro essa característica da discussão, da consolidação do processo de trabalho legislativo. Porém, isso trouxe uma consequência, né? Essa independência e autonomia que está prevista constitucionalmente trouxe, vamos dizer, um certo embate que obviamente produziu situações até catastróficas do ponto de vista do que o país precisa. Agora, a Câmara dos Deputados e também o Senado, ou seja, o conjunto, o Congresso Nacional, não se furtou a fazer esse debate do chamado ajuste fiscal. Por óbvio, apareceram pautas que estabeleceram essa discussão, pautas de aumento salarial, pautas de redução de carga tributária. Apareceram, sim, chamadas até definidas até pela mídia. Pauta bomba. Porém, não foram essas, quer dizer, foi muito mais notícia do que fato. A sensação que se teve é que no momento do ápice da crise econômica, o Congresso estava às voltas com a pauta-bomba, querendo aumentar gasto, querendo promover aumentos salariais, ou seja, é um descompasso total entre o momento em que vivia a nação e a posição do Congresso. Eu não tenho dúvida nenhuma, você tem razão na sua linha de raciocínio, mas ali há muita espuma e pouca água. Quando você vai depurar, você vê que o que aconteceu efetivamente foi muito menos do que se divulgou. As pautas bombas, grande parcela delas foram, entre aspas, desativadas. Mas nós tivemos, sim, esse embate, né? E que foi do ponto de vista negativo. Alguém, numa situação que o país estava atravessando, originário de uma situação desdobrada de 2014, enfrenta 2015, com toda aquela tensão, você tem a crise econômica, outras crises que passam também do aspecto mundial. E você tem um cenário de conflito, de conflagração dentro dos poderes, por óbvio, não vai sair uma coisa boa. Mas a realidade mostrou que o Congresso acertou mais do que errou. Deixa ele fazer uma indagação, que essa história de pauta-bomba é estranho, né? Nunca vi em nenhum país do mundo essa história de pauta-bomba. Isso só existe no Brasil. E você tem na presidência do Senado um senador do PMDB. Sim. Tem na presidência da Câmara um deputado do PMDB. Mas o deputado do PMDB, ele
não se comporta como alguém do PMDB, um partido que está no governo. Ele, na verdade, é oposição. Como o PMDB, na verdade, a votação do líder do PMDB agora mostrou isso, 37-30. Uma parte significativa do PMDB está do outro lado. Como é que a gente vai conduzir esse ano, que parece ser um ano já difícil? Não, mas é menos, né? Tá menos só para o senhor ter uma ideia do que eu fiquei assustado, quando eu vi hoje o jornal, e aí estava lá dizendo que o Tombini está dizendo que o Brasil vai crescer menos 4%. E o ministro da Fazenda diz que o Brasil vai crescer mais 3,5%. Aí você diz, poxa, como é que alguém dentro do governo pode falar dois discursos diferentes? Né? Aí você vê dentro do partido que está dentro do governo, que tem a vice-presidência, e aí ele tem um comportamento de oposição. O partido esse ano vai conseguir arrumar essa... Não me parece que o PMDB tem um histórico de unidade completa, né? Aliás, posso dizer que não é o caso do PMDB, mas outros partidos também que compõem a base têm divergência. O próprio PP agora está numa uma disputa interna e recente com relação também à questão da sua liderança. É natural, eu não vejo isso como um atentado à democracia. Pelo contrário, é a consolidação do processo democrático. Agora, o resultado da eleição da liderança do PMDB, não tem dúvida que foi balizador para algumas perspectivas, não digo da pauta do governo, mas pauta do país, a pauta de discussão que tem que ser racional nesse momento. Momento de crise, momentos de conflagração, nós temos que ter equilíbrio. O mais importante ali é entender qual é a lógica. Tirar o debate, você não vai encerrar o debate, você não vai encerrar o embate, mas pelo menos que predomine o bom senso, que às vezes é difícil falar, mas ali essa disputa é uma característica do parlamento. Você acha que fracassou a presidência do partido, PMDB? Não acho que fracassou, não. Acho que esses capítulos ainda vão surgir. Eu vou fazer, pois não, completo. O que vai acontecer, na minha percepção, enquanto parlamentar e já de quase uma década, eu entendo que hoje a situação herdada de 2015 é muito mais diferenciada e a gente, com certeza, nós poderemos avançar. Deputado, a situação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, até que ponto complica, digamos, o desempenho, a atuação plena da Câmara dos Deputados? Ele está, digamos, denunciado no Supremo Tribunal Federal, o Supremo não se manifestou ainda se aceita ou não a denúncia, ou foi solicitado o afastamento dele. Há rumores de que é possível que seja aprovado o afastamento da presidência, mas não do mandato. O articulista político Kennedy Alencar, num artigo dessa última semana, disse que é muito provável que o deputado Eduardo Cunha seja afastado da presidência, mas no primeiro momento ele não perderia o mandato. Ou seja, essa incerteza quanto ao futuro de Eduardo Cunha, até que ponto deixa a casa sem rumo? Não tenha dúvida que isso é um fator de desequilíbrio para casa. Não tenha dúvida. Esse debate, essa discussão realmente não aproveita o que nós precisamos num momento como esse. Porém, é uma realidade, vai ter que conviver. Muito mais por parte do próprio presidente da casa, Eduardo Cunha, do que da casa em si. Incomoda? Incomoda. Inviabiliza as ações da casa? Não, ele não tem a capacidade de inviabilizar, de deixar. Mas, porém, por exemplo, uma decisão, como o sistema é presidencialista, ele pode tomar algumas decisões que possam impactar na casa, não no trabalho completo da casa, mas impactar. Como, por exemplo, ele não está autorizando, deixou isso para março, isso é preocupante, a instalação das comissões. E o papel das comissões, às vezes, é muito mais importante que o papel do plenário. Mas esse debate. Mas acontece o seguinte, houve um consenso dos parlamentares que deveriam esperar, então, o mês de março. E até uma lógica, que eu achei que é razoável. Por quê? Mas está aí também. Não, eu sei, mas por quê? Poucos dias de março. Eu estou dizendo por quê? Porque também nós temos aí um momento da chamada janela partidária, chamada janela da infidelidade. Então, podem haver movimentos da questão partidária. Então, tem uma lógica ali que pode ser compreensível. Porém, se nós formos depender da vontade de um sistema presidencialista, é extremamente perigoso. Ocorre que ali é um colegiado. Nem oposição, nem governo vão deixar que o domínio seja da vontade exclusiva do presidente. Agora, é um incômodo permanente para casa, todas as vezes que ocorre uma sessão noturna, seja qual for, ficar aquele desgaste. A argumentação que está prevalecendo, me parece, dentro do Supremo,
é de que ele está manipulando em demasia as atribuições do Conselho de Ética. E, na verdade, a apuração que há contra ele, que na verdade está sendo desenvolvida pelo Conselho de Ética, já se desenvolve há quase 3 meses e volta a todo momento a estaca zero por manipulação regimental. Se anula uma decisão aqui, volta a estaca zero, se anula um relatório ali, se anula a eleição do relator, ou seja, é uma manipulação regimental, chicanas regimentais, que impedem um avanço. E isso meio que, se no primeiro momento o favorece, numa análise mais distante dos ministros do Supremo, fica evidente que ele está impedindo a apuração da denúncia contra ele, portanto, deve ser afastado. O que o senhor acha disso? Não tem dúvida, eu acho que essa é a linha de raciocínio que o Supremo está tendo, inclusive mandou notificá-lo recentemente, ele já recebeu essa notificação ao pedido de afastamento, isso vai ser apurado pelo Supremo. Agora, na casa, isso também é um fator negativo. É negativo por quê? Até porque nós aguardamos que essa decisão do Conselho de Ética possa ser também por esses dias, até a aprovação. Porém, o que o Conselho de Ética está aprovando? Até é bom que o nosso telespectador compreenda, e para mim e para as pessoas. O que o Conselho de Ética está aprovando é a possibilidade de abrir um processo. Sim. Se aquelas provas têm fundamento para abrir um processo ou não. Vai decidir. Não. Abre-se o processo. Depois que aí o Conselho de Ética diz, não, realmente está dando parecer, tá dando parecer dizendo que tem fundamento nas provas trazidas. Aí abre-se o processo, aí sim, ao abrir um processo de investigação, e aí sim para cassação do mandato, que seria o fator mais gravante, aí ele não poderia nem renunciar, esse preceito já está estabelecido na Constituição. Então, abre-se um processo no Conselho de Ética. O que eles estão tentando evitar ao máximo é que esse processo se instale. Ao se instalar, ele vai seguir o seu caminho e aí, obviamente, vai até ao plenário da Câmara dos Deputados. E lá, acho difícil, porque todas as votações são abertas, que essa situação permaneça. Não acredito que ele tenha essa... Vem cá, governo é o poder executivo e o poder legislativo. Né? Mas, inclusive, a oposição está previsto nesse negócio. Agora, uma oposição de dentro do governo, isso é que é uma coisa inusitada. Não existe, dentro da história do Brasil, uma pessoa de oposição... Mas você está se referindo exatamente a quê, Walter? Eu estou me referindo ao presidente da Câmara. Ele é oposição ao governo, aí fica difícil. Não, porque o PMDB não tem essa nitidez. E ele ainda interfere... Parte do PMDB é e ele ainda vai ao Supremo e faz o Supremo interferir no Legislativo. Cria-se uma dificuldade administrativa muito forte. Eu vou dizer... Né? É isso que a sociedade está olhando perplexa para o que está acontecendo. Falta uma liderança política capaz de dizer, olha, rapaz, você é do partido do governo. Você tem alguém tem que falar com autoridade, porque o que está acontecendo lá é uma grande confusão. Ou não? Pode ser que o senhor entenda isso. Isso aí, por óbvio, que é elementar, fator elementar. Ocorre que o discurso dele é dizendo o seguinte, a minha postura é de independência. Eu sou um poder, eu tenho que agir de forma independente. Eu não sou do governo, nem sou da oposição. Essa é uma fala que perpassa ali de uma lógica dele, quando ele se elegeu, isso, digamos, ficou claro e me pareceu que tinha um fundo de verdade no primeiro momento da eleição dele. Olha, eu vou fazer da minha presidência um momento de afirmação do legislativo e de independência entre os poderes, com respeito mútuo e tal. Muito bem. Depois, no desdobramento do dia a dia, ficou mais claro que não é bem isso, é mesmo uma oposição. Ele passou para a oposição. Ele se declarou, inclusive, formalmente em oposição. Na verdade, houve um ato formal em que ele se declarou de oposição. Então, na verdade, ele assumiu um lado nessa briga, né? Não, por óbvio que ele assumiu um lado dessa briga. E ficou muito evidente isso. E agora, o que ele tem que fazer, a dinâmica dele ele tem muito mais que se preocupar com a defesa dele do que com o ataque com o governo. Mas ele trabalha na lógica que a melhor defesa é o ataque. Então ele parte para o ataque, parte para algumas situações, até porque ele tem um domínio ali da pauta. Mas eu quero lembrar de novo, não é possível, apesar do sistema ser presidencialista ali na casa, na Câmara dos Deputados, ele não é o dono da Câmara. Ele é o presidente, ele tem que ouvir a todos os colégios de líderes, isso continua acontecendo, há um debate acirrado,
Porém, quando aquelas circunstâncias que cabem, decisões que cabem exclusivamente ao presidente, aí provavelmente não, isso tem acontecido na casa, ele tem derivado, tudo que pode fazer que seja contrário ao governo, ele contraria, cria as comissões, coloca as pessoas da oposição, coloca... Isso aí é do jogo, isso aí é da circunstância da atividade do Poder Legislativo. Agora, na concepção do trabalho do parlamento, do plenário, das outras discussões, ele pode, no máximo, tentar postergar, mas não impedir. Repito, né, eu costumo dizer isso, ele pode ser muito, mas não pode tudo. Deputado, em 2016, ou seja, agora, na volta dos trabalhos, há uma sensação de que a tese do impeachment perdeu um pouco força. E perdeu não só porque as ruas não estão se manifestando de maneira tão contundente como antes, mas também por conta da decisão do Supremo, que alterou o mecanismo de tramitação do impeachment na Câmara. Exigiu, inclusive, que a eleição fosse transparente, fosse aberta, e diferentemente do que havia decidido o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Todo, digamos, o rito decidido monocraticamente por Eduardo Cunha foi desautorizado pelo Supremo, que disse que ele tem que fazer isso de uma outra forma, de uma forma mais democrática, com voto aberto, etc. e tal. Muito bem. O senhor acha que, nas condições então impostas pelo Supremo, o impeachment perdeu força ou não? O senhor acha que pode ressurgir daqui a algum tempo, caso a economia não se mostre revigorada, a tese do impeachment com mais ímpeto, de maneira mais forte novamente, ou não? Qual é a sua avaliação? Não resta dúvida, a questão do impeachment é um instrumento legal, previsto na legislação e pode ser acionado a qualquer momento, desde que tenham provas. Primeiro é isso. Primeiro aspecto é crime de responsabilidade do presidente da República. Algo que ele tenha sabido, algo que ele tenha sido locupletado, algo que fique extremamente evidente nessa circunstância. Então o impeachment é isso. Agora, ambiente para o impeachment, aí o que eu digo, o ano passado estava inflamado. E o ano passado ainda, principalmente no primeiro semestre, inflamado ainda sobre os efeitos da eleição de 2014. Nós já distanciamos da eleição de 2014, conseguimos vencer a duras penas, o país conseguiu superar, passar o ano de 2015, com todas as dificuldades. O Brasil, quer dizer, produziu, infelizmente, um dos maiores déficits da sua história, com quase 120 bilhões de déficit de despesas, e do que o país estava enfrentando. Até para zerar as pedaladas fiscais, na verdade, 50 e tantos bilhões foram pagos e contribuíram para esse déficit, exatamente para impedir que se prospere essa especulação de pedalada fiscal. Então, ficou em 2015, tudo foi um esforço. 2016 abre-se novas cortinas, ou seja, discutindo um novo momento. A Câmara vive um outro momento, o Executivo eu queria saber se o senhor concorda ou não, que o PSDB voltou agora de maneira um pouco mais moderada, com uma pauta um pouco mais propositiva. Eu li um artigo do prefeito de Manaus, do Arthur Virgílio, dizendo o seguinte: olha, é preciso abandonar essa tese de impeachment, de uma nota só, na verdade, esse discurso de uma nota só da oposição. Nós perdemos o ano de 2015 e não podemos perder o ano de 2016. É preciso ter uma pauta mais propositiva. Isso veio de um grande quadro do PSDB, que é o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. Então, eu tendo a crer que há uma mudança de postura em relação ao PSDB. Sim. Em relação ao DEM, acho que não. O DEM continua meio inflamado, clamando por impeachment. Quantos prefeitos de capitais tem o DEM e quantos governadores tem o DEM? Nenhum. Por isso, quem está com a mão na massa sabe o que está acontecendo com o país. É uma irresponsabilidade você tentar apostar no quanto pior melhor. Isso não pode, não tem dimensão. Por mais que queira justificar num processo de impeachment, num justificativo de oposição, você lutar contra o país, as coisas contra o governo, não tem problema nenhum, é do processo democrático. Mas agora, coisas que são contra o país num processo de crescimento, precisando crescer, você estagnar, você ainda continuar nesse reme-reme, é o pior dos mundos. Então, quando o próprio senador Aécio Neves veio com um discurso bastante propositivo. Propositivo, tem que fazer propositivo. O senador Renan também apresentou discurso propositivo. Ora,
Quando o prefeito de Manaus, que foi senador, Arthur Vigílio, que foi um ferrenho defensor também, foi um ferrenho partícipe da oposição, sempre teve posições muito contundentes e eficazes, quando ele manifesta, porque ele está lá em Manaus, na prefeitura, e vendo qual é a dificuldade. Dificuldade no processo de arrecadação, porque o processo de arrecadação é um espelho da atividade econômica. Por óbvio, alguém chega e fala, ó, vamos tomar conta do país. Nós temos muito mais coisa. O governo é fugaz, o governo tem prazo de validade, o país não tem prazo de validade. Deputado, deixa eu lhe fazer uma questão aqui que está me preocupando. Eu acho que no problema da oposição não é procurar crime. E aí, como o governo foi muito ruim no ano passado, sim, foi um governo, eu diria, terrível mesmo. Um governo que aumentou a energia em 54%. Mas tem justificativa. Quem quer aumentar uma energia em 54% não quer baixar a inflação. Ela pulou de 5 para 10. Mas os preços estavam administrados, estavam represados. Eu sei, também, represado ou não, mas um aumento desse não tem precedente no mundo. No mundo. Se não aumenta o preço, a briga de que são preços artificiais. Eu sei. Se aumenta, mas deixa eu concluir minha pergunta. Deixa eu concluir minha pergunta. Eu vou responder. Né? Então, fica uma situação onde a oposição fica querendo caçar presidente porque a situação da economia é ruim. E não é uma coisa desse tipo. Né? Para fazer o impeachment tem que ter um crime, evidente. Administrar mal não é crime. Né? É um erro. Mas, né? Então teve esse aumento, teve o aumento da gasolina de 25%, quando o petróleo caiu de 150 para 30, quer dizer, você aplica aumento desse tipo, não quer baixar a inflação. Pode até aumentar o juro lá em cima, aumentar o juro em 14%. O americano tem um juro de 0 e tem 2% de inflação. Né? Então, é uma maluquice isso. Mas eu queria saber do senhor o seguinte, o governo, o ministro da Fazenda fala que o Brasil vai crescer 3,5%, e o Banco Central e o Tombini diz que vai cair 4,1%. Aí você fica olhando e diz, poxa, vai vir o impeachment de novo. Porque se o cara diz que vai cair 4,1%, mais do que no ano passado, o cenário é assustador. Eu queria que o senhor me desse uma linha do que está acontecendo aí, para poder mudar o impeachment da história. Primeiro, impeachment é crime e responsabilidade. Primeiro é o seguinte, a questão, dois aumentos que você mencionou, tanto de energia quanto de gasolina, eram preços administrados. Você disse que não tem nenhum precedente no país de um aumento de quase 50% na conta de energia. Não tem mesmo. Como não tem nenhum precedente no país da estiagem que houve de 2014 para 2015. A estiagem, o que deixou todas em estado de alerta, o Rio de Janeiro, São Paulo, por causa da queda da questão da água. Isso teve um impacto enorme nas hidrelétricas, não nas grandes, mas nas hidrelétricas principais que abastecem o sistema aqui do Sudeste especialmente, e isso impactou aonde? Na conta de energia. Por quê? Porque no momento em que você tem redução do sistema elétrico, redução da transmissão de energia pelo sistema elétrico tradicional de hidrelétrica, você tem que acionar um outro sistema, que é a termoelétrica. E aí o custo é altíssimo, porque é com diesel, o diesel já com outro preço, era um preço importado. Então a situação é muito mais gravosa. E a gente explica e tenta justificar, mas é claro que nenhum país quer suportar um aumento de 54% ou que seja dentro da energia. A lógica é essa. Esperamos, tanto que foi anunciado agora, exatamente que nós não vivemos a estiagem que vivemos em 2014 para 2015, já é 15 para 16, sai de bandeira vermelha para bandeira amarela. Por quê? Porque está começando a voltar à normalidade do sistema elétrico. Esse ano vai ser, me parece, um cenário muito bom. Agora, o comentário do Tombini é o seguinte, aí é o seguinte, você falar cenário bom danado. Walter, você falar sobre economia, né, você apresentar cenários, guardar as devidas proporções, aliás, na economia de ceteris paribus, você tem o seguinte, guardar as devidas proporções, é como se você comparasse com o futebol. Você, eu acho que vai ser 3-1, você acha que vai ser 4-3. Você vai avaliar o histórico da equipe, se a equipe está boa, se não está boa. Quando você olha para o cenário do país, a minha concepção é que ele tem hoje ambiente para o crescimento. Ele tem ambiente, sim. Eu sou muito mais favorável na linha do ministro da Fazenda, o Nelson Barbosa, do que do Tombini. O Tombini analisa os números do processo, a matemática dele é financeira e monetária. A matemática do Nelson Barbosa, dentro do mesmo país, ela é desenvolvimentista, ela tem uma perspectiva de futuro. Ela por si só tem que ser mais otimista.
não resta dúvida, no confronto das duas ações, por óbvio, fica parecendo que o governo não está em sintonia. Realmente eles têm divergência, porque depende de qual visão que você está querendo dar. Nos números da administração monetária, sim, mas nos números da perspectiva de crescimento, nós vemos um cenário um pouco diferente do que encontramos em 2015. Deputado, a presidente Dilma foi à abertura dos trabalhos legislativos, esteve no Congresso e tal, e fez um discurso de sedução quanto à importância da aprovação da CPMF, a volta da CPMF, e disse que não há plano B, não tem saída. Para você ter equilíbrio fiscal, é preciso aumentar a arrecadação com a aprovação da CPMF. O senhor concorda ou não, deputado? Não. O senhor é vice-líder do governo. Olha só, vou deixar bem claro aqui, né? Eu sou vice-líder do governo, mas não sou obrigado a defender tudo que eu entendo. Eu imagino que a defesa tem que ser daquilo que nós acreditamos. O que acontece? Ela deixou muito claro na primeira reunião que ela fez recente, agora desse ano, da abertura dos trabalhos com os líderes dos partidos que compõem a base, ela disse o seguinte: eu estou disposta a dialogar. Por óbvio, né, que tem que fazer o mínimo que a gente pode esperar num processo democrático. Estou disposto a dialogar. Eu quero discutir a reforma da Previdência, que é uma reforma que não tem resultado de médio prazo, mas trabalha com relação a longo prazo, de curto prazo, de médio e longo prazo. É natural isso, em qualquer lugar, qualquer país do mundo teve essa discussão, e nós vamos ter que passar novamente por essa discussão da reforma previdenciária. Mas eu preciso de uma questão de curtíssimo prazo, que é a CPF. Eu preciso de recursos. Nós precisamos distribuir recursos para os municípios, para os estados. Tem alguma outra alternativa? Nós vamos descobrir. Vamos trabalhar em outras alternativas. Porque a carga tributária da dimensão que está hoje, nenhum dos partidos que ali compõem a base chegaram e falaram assim: todos nós vamos votar a CPMF. Não tem. Por mais amor que tenha, por mais justificativa que tenha para a defesa do governo, não há ambiente. Não há ambiente. Hoje não há ambiente. O senhor não acha que, digamos, a gravidade da crise econômica vai acabar, digamos, fazendo com que haja um entendimento de que, nesse momento, a CPMF, embora com todos os seus defeitos, é a única saída? Perfeito. Onde é que você vai tirar? Qual é o imposto? Da onde você vai tirar da carga tributária para justificar? Eu vou dizer o seguinte: conceitualmente, do ponto de vista tributário, eu entendo que a CPMF é um bom imposto, é um imposto inteligente. Paga mais, é um imposto quem movimenta mais. Então, é um imposto inteligente. Quem, por exemplo, ganha salário mínimo vai pagar muito pouco, quase nada. Abaixo de R$2.000. Abaixo de R$2.000 não tem CPMF. Não tem CPMF. Mas deixa eu dizer vai pagar, então, quem movimenta grande soma. Por isso que eu estou dizendo. Tem uma justiça, conceitualmente, na sua aplicação. Conceitualmente, ele é um bom imposto, até porque ele, entre aspas, ele tem um caráter fiscalizatório também. Tem isso. Né? São duas circunstâncias que impõem a CPMF. Porém, na atual conjuntura, da forma que hoje tem a dimensão da carga tributária que nós temos hoje, das mais variadas, então escolhe nesse cardápio onde é que nós podemos reduzir ou tirar ou redimensionar e compensando com a CPMF. Porque, mas a arrecadação caiu. Se cada vez que e nós passamos por um problema mesmo, nós estamos com uma atividade econômica em declínio, com expectativa de crescimento, e toda vez que acontece, a arrecadação vai cair. Agora, se tiver que criar um imposto a cada vez que a arrecadação caia... E os governadores? Eles não querem? Sim, estão todos loucos por os governadores e alguns dirigir os recursos para a saúde, os prefeitos também. Prefeitos e governadores, eu acho que é excelente para a saúde. No Rio de Janeiro, então? Tudo isso tem uma justificativa, mas qual é a compensação? Qual será a compensação, digo, não só da arrecadação, de você fazer a desoneração, de redução da carga tributária? Essa discussão não é minha, não é porque eu sou vice-líder do governo que tem que focar, é só acreditar nisso. Ela é uma necessidade premente. Agora, você tem que apresentar uma outra alternativa à sociedade, principalmente para a atividade econômica, senão ela vai sentir, poxa, eu já estou pagando essa conta, ainda vou pagar mais essa conta ainda? Aí é uma questão de lógica. Deputado Hugo Leal, o senhor já se lançou, pelo menos já anunciou que tem a pretensão de se lançar candidato a prefeito do Rio de Janeiro nas eleições deste ano. Eu queria, no primeiro lugar, saber, é efetiva esse desejo, de se candidatar, e qual seria, digamos, em linhas gerais, digamos, a sua plataforma para a Prefeitura do Rio de Janeiro? Primeiro, seguinte, né, Ricardo, o que acontece é que, como você falou, pretensão, desejo. É um desenho. Nós vemos a perspectiva dessas eleições de prefeito em 2016, no estado todo, um espaço muito interessante
para o debate político. E, obviamente, eu me coloquei à disposição. Já estou no meu terceiro mandato de deputado federal, entendo que eu posso colaborar, sim, colocando o nome, mas, óbvio, ainda temos muita água para rolar, temos convenções, essa circunstância toda. Mas hoje, essa intenção existe e é real. Nós temos falado, conversado. É candidato, então, sim, a prefeito do Rio de Janeiro? Pré-candidato. Pré-candidato, porque não existe candidatura antes de você ter as convenções, por óbvio. Né? Existem pretensões, tem vários pretendentes aí, e eu sou um deles e tenho uma lógica. E tem uma lógica não de contrário, da oposição ser por oposição. Eu entendo o seguinte, o Rio de Janeiro veio num ciclo muito positivo, e o atual prefeito, ele aproveitou os ventos favoráveis e fez uma grande transformação na cidade, aproveitando grandes eventos, e não tenha dúvida disso. Mas o que na realidade aconteceu, cuidou-se muito da cidade. Eu acho que muitas intervenções, grandes intervenções, vamos ressuscitando aí Pereira Passo, foi ótimo. Mas se esqueceu-se de cuidar de algumas coisas que são fundamentais para a cidade. Por exemplo? As pessoas, ouvir as pessoas. Você vê hoje o sistema da educação hoje no município. Infelizmente, saiu recentemente nos jornais, aí não sou eu que estou falando, você vai lá no Ministério da Educação, no site da Educação, você vê que o Rio de Janeiro deixa muito a desejar. O Estado já deixou a desejar e o Rio de Janeiro está na mesma situação. Isso é pessoa. Investimento em educação é fundamental. Acho que todas as obras são importantíssimas. Mais do que derrubar a perimetral, é você avançar na questão da educação. A saúde, a atenção básica na saúde. O município foi feito para dar o atendimento máximo dentro da saúde. Por isso que eu falo o seguinte, tem pequenos detalhes que são fundamentais para a existência da cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que esse debate ainda vai se alongar muito positivamente em favor do Estado, aproveitando essa onda de ações que o Rio de Janeiro teve. Agora, só um último apontamento aqui. Rapidamente é o seguinte, tudo isso que foi vivido foi bom. Mas a conta vai chegar. Infelizmente, 2017 não vai ser essa coisa maravilhosa. O senhor não tem muito tempo para fazer essa campanha, não. Ela já está começando agora, porque o PMDB já está em campanha há 3, 4 anos. Não tem problema. Não é? Para o senhor conseguir mudar isso aí. A cidade está linda. A cidade gastaram 100 bilhões. 100 bilhões é muito dinheiro para fazer essa festa para 200 países. Mas são 100 bilhões. Agora, não tem dinheiro nenhum em favela. Na área social do Rio de Janeiro não tem nada. Não mudou. Vai ter que botar o canhão de novo de frente para a favela e dizer, olha, fica quietinho aí, 92. Porque isso vem acontecendo em todas as grandes festas. Então eu quero saber o seguinte, o senhor vai criticar o governo ou vai ficar na linha de apoio? Não, eu vou fazer diferente do que fizeram. O Rio avançou, cuidar da cidade, mas esqueceram de cuidar das pessoas. Deputado, como é que o senhor está vendo a crise por que passa o Estado do Rio, o governo do Estado do Rio? Grave. Na verdade, uma crise que teve a condenação até mesmo do presidente da Alerj, Jorge Pisciani, que fez duras críticas ao atual governo. Como é que o senhor está vendo? O senhor que pertenceu ao governo já em épocas passadas, como é que o senhor está vendo, digamos, a gravidade dessas dificuldades financeiras por que passa o Rio de Janeiro, no caso o governo do Rio de Janeiro? 2 pontos. Primeiro, eu vou extrair dessa manifestação recente do presidente da Alerj uma frase ali, o que ele disse que eu concordo. E isso também serve para o cenário nacional. Ações que deveriam ter sido tomadas em 2013 e também, especialmente em 2014, pelo menos no seu início de 2014, não foram feitas. Quando fala dessa crise, sabia-se que tinha perspectiva, não era positiva, inclusive para o Rio de Janeiro, por causa de um Estado, entre aspas, produtor e independente do petróleo. Petróleo muito. O petróleo responde por deveria se preparar. Da economia. Todos nós sabemos que o royalty é um recurso finito. Finito. Há uma perspectiva, pré-sal, ficou-se na euforia e esqueceu de fazer o dever de casa. Então, nesse aspecto, o presidente Jorge Pisciani tem razão, porque poderia ter sido feito em 2013 e 2014, mas o processo eleitoral fala mais alto. Então, foram equívocos que estão sofrendo agora. Por que São Paulo não passa por uma circunstância igual? São Paulo teve superado. Não, porque São Paulo é maior. Não é só isso. Outros estados, o Paraná passa por dificuldade, mas por outros motivos. O Rio Grande do Sul também passa por dificuldade. Sim, mas por falta de visão de futuro. Porque a lógica, infelizmente, às vezes a lógica eleitoral contamina as decisões que têm que ser tomadas. Como pode, em 2014, sabendo que a situação não era mais razoável, mandar para a Assembleia mensagens falando de aumento salarial? Não era irracional.
E eu fui secretário de administração do Estado, na época que nós assumimos, estava uma situação delicadíssima, só podemos falar depois que você fez o dever de casa, depois que você arrumou a casa, é que você pode falar em perspectiva de crescimento. Deputado Hugo Leal, foi um prazer enorme recebê-lo aqui no Jogo do Poder. Muita satisfação. Foi muito bom a nossa conversa.